Sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370. Estamos nessa tarefa do estudo do Livro dos Espíritos, nessa condição virtual, mas também já nos encontramos na nossa comunidade, presencialmente, no Evangelho, nos trabalhos da casa, recebendo a todos amorosamente. E antes de darmos início ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre o Livro dos Espíritos, primeiramente, vamos fazer a abertura com a prece. Então, que nesse momento, em comunhão com o nosso Pai da vida, o nosso Criador, agradecemos pela oportunidade de mais uma jornada, de mais um amanhecer ou um entardecer. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela condição dos seus ensinamentos amorosos através do Evangelho e sempre convidando Jesus a adentrar no nosso lar através dos seus ensinamentos de amor, através do Evangelho no lar, sempre mentalizando Ele amorosamente, adentrando em nossos lares, em nossos corações, deixando a condição de luz na nossa casa, no nosso ambiente, a harmonia, a paz, a compaixão, a caridade. Agradecemos também ao nosso anjo da guarda, aos benfeitores, aos nossos mentores, que sempre estão conosco a nos intuir, a nos inspirar, que nós possamos sempre estar conectados, com essa energia suprema do amor, da paz em nossos corações, e nessa comunhão de pensamentos harmoniosos, de paz, de alegria, de refazimento, vamos dar início ao nosso estudo dessa semana. Então, estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que vai falar sobre a pluralidade das existências. E hoje nós vamos refletir sobre a encarnação em diversos mundos, encarnação nos diferentes mundos, que vai do item número 172 ao 177. E Kardec pergunta aos espíritos na questão 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? E os espíritos respondem a Kardec: não todas, mas nos diferentes mundos a que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Então, Kardec está perguntando, se as nossas diferentes existências corporais são todas na Terra. E os espíritos respondem que não, que essa aqui do nosso globo não é a primeira e nem é a última. Porém, ela é da mais material, é a que está mais ligada a essa condição da matéria e a que ainda está muito distante da perfeição. Então, sabemos que estamos no mundo de provas e expiações e temos que trabalhar aqui, enquanto encarnados,
esse embate que nós temos com as coisas do mundo material, com as seduções do mundo material que tanto nos afasta, né, da nossa perfeição, da nossa condição de buscar o equilíbrio espiritual, porque estamos aqui ainda muito chumbados na matéria, devido à densidade do nosso corpo, devido ainda à nossa condição moral. Então, estamos aqui num processo de evolução, de progresso, mas ainda estamos muito distantes da perfeição. Mas é uma fase, né, importante que o nosso espírito passa para desenvolver aquilo que ainda nos falta. Na questão 173, Kardec pergunta: a alma, a cada existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Então, podemos viver, sim, várias vezes sobre o mesmo globo, porque ainda precisamos, né, desenvolver em nós qualidades que ainda falta para o espírito progredir para moradas mais felizes, mais evoluídas. Podemos sim, né, reaprender várias vezes sobre a Terra. Kardec pergunta, né, dando ainda mais ênfase a essa questão. Certamente podemos voltar a ela, pois depois de termos vivido em outros mundos, ele continua perguntando, seguramente. Então podemos sim voltar para cá, né, mesmo depois de ter vivido em outros mundos. Na próxima questão, na 174, Kardec pergunta: voltar a habitar a Terra é uma necessidade? E os espíritos respondem: não. Não se progredistes. Poderei ir para outro mundo que não seja melhor, o que pode ser pior. Então, voltar para a Terra é uma necessidade? Não necessariamente. Mas se não progredir, né, poderemos ir para outro mundo que não seja melhor, pode ser pior que a Terra. Então, aqueles espíritos que estão endurecidos, que são embrutecidos, né, e que tiveram várias oportunidades de estar aqui no planeta, né, que habitamos, se ele insiste em continuar, né, com as animosidades, os excessos, as transgressões, a violência, se é um espírito que continua empenhado na brutalidade e na selvageria, ele vai ser retirado, né, dessa condição de estar encarnando em um planeta que está caminhando para o avanço, mas se aquele espírito está estacionado, ele pode ser encaminhado para um mundo pior que esse que nos encontramos. Então, olha a oportunidade que nós temos de caminhar e evoluir, né? A condição do espírito é a condição normal do universo, é o progresso. E aquele que insiste em continuar, né, a condição de não progredir, então ele vai ser retirado para um mundo que é compatível com a condição que ele se encontra. Existe, né, na questão número 175, Kardec pergunta: existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? E os espíritos respondem: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, se o espírito já progrediu aí como em outro mundo. Então, à medida que o espírito evolui, ele não tem mais necessidade de voltar para cá, a não ser em missão, em um compromisso de fazer, né, alguma missão mesmo, né, dele estar comprometido em alguma coisa particular que vai fazer, ou espíritos em particulares, né, auxiliando algum espírito
em particular, ou grandes missões mesmo que vão abranger uma coletividade. Então, aí esses espíritos que já evoluíram, eles podem voltar sim, mesmo tendo progredido, né, aqui no globo, eles podem voltar sim na condição de missão. E aqui ele continua perguntando, né, na mesma questão, o item número A. Não seria melhor permanecer como espírito? E os espíritos respondem, não, não. Isso seria estacionar, né? E o que não se deve fazer para avançar até Deus. Então, quando nós achamos que o espírito já evoluiu, não seria melhor ele ficar na condição do espírito? Eles respondem não, porque o nosso objetivo maior, né, enquanto humanidade, enquanto espíritos, filhos de Deus, não é ficar estacionado, é caminhar sempre progredindo para que a gente possa chegar até Deus. Esse é o nosso objetivo. Né? Então, a condição de ficar estacionado, fiz tudo o que deveria ter feito, já sou um espírito evoluído, para que voltar? Não, porque daí a gente ia ficar na condição de ociosidade, né? Essa condição que nós temos aqui na Terra. Temos a oportunidade de fazer o bem e ficamos lá numa condição confortável, né? De braço cruzado, esperando a vida passar. Não, de forma alguma. Não foi essa condição que Deus nos ofereceu. Ele nos ofereceu a oportunidade do progresso para nós e para todos aqueles, né, que necessitam desse auxílio. Como ele falou numa missão, se já temos a condição de um progresso, por que não auxiliar os outros, né, a progredirem também? E na próxima questão, né, a 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? Olha que questão interessante, né? Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? E os espíritos respondem, sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz em um, pode se fazer no outro. Muito interessante, e se nós observarmos, já temos literatura, né, da doutrina espírita que fala sobre essa condição dos exilados de Capela, né, um livro que foi escrito em 1949. Ele fala sobre esse sistema, né, de Capela, um sistema estelar, né? Então, lá nesse sistema estelar não existia mais espaço para os espíritos, né, degenerados, voltados para o mal, para a animosidade, né, para os excessos de todas as ordens, de todos os vícios. E assim como eles não acompanharam a evolução de Capela, né, desse sistema estelar, a Terra foi uma alternativa para esses espíritos, né, que eles vieram para cá porque aqui estava no início, né, do seu processo evolutivo. Então, olha como é interessante, né, as informações que já são trazidas para nós, que esses mundos, eles são solidários entre si. E quando não há mais condição do espírito habitar um certo local no universo, ele é transferido, né, para outro, a fim de que ele possa evoluir. Então, se a gente observar a condição da humanidade lá atrás, né, vimos muitos espíritos que tinham uma condição mais avançada em relação aos habitantes aqui da Terra, na condição da ciência, na condição da inteligência, da matemática, né, do conhecimento, que não era compatível ainda com a civilização que aqui se encontrava, que estava mais no início. E esses são esses exilados de Capela que vieram aqui porque estavam numa condição de muita dificuldade
na outra morada que eles se encontravam. Então, olha como Deus permite a oportunidade a todos. Então, aqueles que não estão compatíveis com o ambiente que se encontram, eles vão sendo transferidos para outros ambientes onde eles possam levar um pouco mais de progresso e onde eles também possam buscar essa transformação moral através da oportunidade que tem, como aqui no nosso planeta, ainda naquele momento era um processo de início evolutivo, tinha necessidade desses espíritos, né, que foram deportados de outra localidade, aqui eles teriam uma utilidade, né? E ele continua aqui perguntando na questão no item número A dessa mesma questão, né, da 176. Há homens que estão na Terra pela primeira vez? E eles respondem, há muitos, em diversos graus. Então, estamos aqui entre provas e expiações no planeta e cada um está no seu estágio evolutivo. Então, vemos muitas iniquidades aqui na Terra ainda, porque tem espíritos que ainda se encontram muito embrutecidos e outros já muito avançados na condição da moral. Então, temos esses diferentes graus, né, de início e de condição moral aqui, porque precisamos de todo esse contato, né, desse compartilhamento com diferentes características de espíritos, para que nós possamos desenvolver aquilo que ainda nos falta. Misericórdia para aqueles que ainda se encontram numa condição diferenciada nesse processo evolutivo, compaixão, misericórdia, caridade, e aqueles também para com nós, aqueles que estão muito mais evoluídos que nós, também recebemos deles o perdão, a compaixão, a misericórdia. Então, nesse intercâmbio de diferentes estágios, né, evolutivos, a humanidade vai se transformando, né, nessa questão da moral. E ele continua perguntando, pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando o espírito está pela primeira vez na Terra? E eles respondem, não tem nenhuma utilidade, né, em saber essa informação. Portanto, não temos a necessidade de saber, não tem utilidade nenhuma de saber sobre isso. Em que grau, né, ou se o espírito está pela primeira vez na condição aqui na Terra. E na última questão, na 177, Kardec pergunta, para alcançar a perfeição e o bem supremo, o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? E eles respondem não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível, de onde o espírito não aprenderia nada de novo. Então, nós não precisamos passar por todos os mundos, porque no universo tem muitos mundos que estão equivalentes, né, à condição, por exemplo, da Terra, e a gente não aprenderia nada lá. Então, não precisaríamos passar por todos, né, os mundos. E ele continua perguntando, como se explica, nesse caso, a pluralidade da sua existência sobre o mesmo globo? É porque muitas vezes temos que passar, né, um espírito passa sobre o mesmo globo. E eles respondem, ele pode se encontrar aí cada vez numa posição bem diferente, que são outras tantas ocasiões de adquirir outras experiências. Então, nessa resposta, temos um entendimento que vamos reencarnar muitas vezes, né, no mesmo planeta, porque no mesmo planeta nós temos a oportunidade de desenvolver as situações
as habilidades, a questão moral que ainda falta para o nosso progresso. Porque viemos muitas vezes passando por posições diferentes. Ora, viemos com um desafio na saúde do corpo físico, porque em decorrência da nossa dificuldade, né, do nosso respeito para com o nosso corpo, temos que passar, né, nem todas as vezes, mas algumas vezes por esse processo, né, de aprendizado com a dificuldade na questão da área da saúde. Outras vezes viemos na questão do desafio da desarmonia no lar, em decorrência, né, dos ajustes e do processo de desenvolver o amor com aqueles que nos cercam. Outras vezes viemos, né, com um desafio na condição de desenvolver afinidades fora do nosso lar, no respeito para a comunidade, em respeito para desenvolver um trabalho para com o próximo. Então, termos o olhar voltado sempre, muitas vezes, na questão de desenvolver um trabalho mais comunitário, que abrange uma quantidade de pessoas que não são relativamente ligados ao nosso lar. Viemos em diversas posições, muitas vezes na condição feminina, na condição masculina, nascemos em diversos países, enfrentando diversas adversidades, muitas vezes em países que enfrentam a guerra, a fome, as dificuldades das intempéries, né? Terremotos, maremotos, a condição extrema de calor, de frio, para que possamos desenvolver tudo aquilo que o espírito precisa, de conformidade com a sua necessidade de desenvolvimento e progresso. Então, sempre alternando as posições na riqueza, na pobreza, na condição de subordinação ou de chefia. Então, para nós aprendermos a desenvolver tudo aquilo que o espírito precisa, a paciência, a tolerância, a resignação, o respeito, o não julgamento. Então, há muitas moradas na casa do nosso Pai e estamos aqui hoje na morada terrestre, né? Nessa condição de mundo de provas e expiações, para desenvolver aquilo que Deus colocou em nossa consciência, em nosso coração, para que nós possamos desenvolver o amor, para que nós possamos crescer e evoluir enquanto espíritos na prática, né, do amor ao próximo, aprendendo a nos respeitar, primeiramente, para que possamos respeitar o nosso companheiro de morada terrestre. E assim o nosso planeta irá caminhar para um mundo de regeneração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos e que nós possamos cada vez mais caminhar no nosso processo de transformação moral. Que assim seja, graças a Deus.